Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos. Zé Storino aqui para mais um E Agora, José? Bom, hoje a gente vai estar falando sobre recaída. A ideia, pessoal, é retornar da seguinte forma. Retornar não, a gente sempre manteve uma constância nos vídeos, porém ao vivo no Facebook, acho que voltando aí para os senhores, principalmente na minha página particular, que aí dá um pouco mais de visibilidade na questão, e falando sobre a recaída, um assunto muito importante, muito pedido, muito importante para mim pelos últimos dias, nós vamos falar muito sobre isso, inclusive. Eu gostaria de começar da seguinte forma: sejam todos muito bem-vindos ao podcast Agora José, agradecendo a audiência de todos, espero que todos estejam gostando. Perdemos o nosso Instagram, mais uma vez fomos hackeados, parece que a coisa é para ferrar mesmo, mas a gente vai conseguir chegar lá. Estamos crescendo novamente, lembrando que o nosso canal do YouTube está disponível, sempre disponível, corre para lá, se inscreve, os vídeos vão todos para lá depois, ficam disponíveis para os senhores, se inscrevam no canal, curte, compartilha, este vídeo também, os senhores podem estar aí compartilhando, questionando, perguntando, o máximo de questões que eu puder responder, eu prometo dar atenção, e a gente vai seguir aqui com o nosso podcast. E agora, José, hoje falando sobre recaída. Bom, é o seguinte, para começar, eu vou citar uma pequena passagem, tudo bem? Uma pequena passagem. Numa passagem de Narcóticos Anônimos, diz o seguinte, isso é no capítulo 10, para quem não conhece. Para quem não conhece, vai lá dar uma pesquisada, vai conhecer, é super interessante. Essa passagem está no capítulo 10, tudo bem? Ela está na página 84 da versão antiga, do livro fininho, é um livro gostoso de ler, tá? Vai lá ler, é um livro fininho, gostoso de ler. Na página 84, que fala sobre recuperação e recaída. E tem uma frase que eu gosto muito. De uma forma, é encarada a recaída como um verdadeiro fracasso, um fracasso total, aquilo que realmente o teu mundo despenca e você fica ali sem chão. Só que, por outro lado, as pessoas acabam considerando a sobriedade, o que a gente pode dizer recuperação, como completo sucesso. Então lá eles colocam recuperação, completo sucesso, recaída, total fracasso, completo fracasso. Só que eles completam a frase dizendo que este pensamento, este tipo de pensamento, para um programa, para uma vivência, para um dia a dia, para uma doença, para uma patologia, e é aí que a coisa começa a pegar, e eu acho que o negócio vai pegar fogo hoje por essa... É nesse vão entre o sucesso absoluto e o total fracasso que Narcóticos Anônimos, e eu estou citando uma literatura por enquanto. Os senhores sabem, quem conhece o podcast Agora José, sabe que eu passarei por N literaturas e nós vamos pescando ideias das diversas formas de pensamento. Então, a ideia é, a recaída é um tremendo fracasso e a recuperação, o absoluto sucesso. Porém, eles completam. Para nós, do programa de Narcóticos Anônimos, isso é uma ideia demasiadamente simplista. O que é demasiadamente simplista? É um pouco exagerado pensar assim, é um pouco pequeno, é um pouco fora do contexto, é um pouco sem conteúdo, sem análise absoluta, tem alguns entrepontos, tem entrelinhas, essa coxa de retalho não fecha, a matemática não bate. Por quê? Porque nós estamos falando de uma patologia de âmbitos emocionais. Nós estamos falando de uma patologia, lembrando que nós não estamos prós e nem contras. Como foi colocado, um debate aberto, público, digam o que pensar, perguntem, estaremos aí respondendo a todos, assim que possível, E aí a gente vai construindo o nosso podcast. Então, veja que demasiadamente simplista já cria um vão, cria um buraco. Por quê? Porque realmente é demasiado simplista. É um pensamento muito simples você acreditar que viver em recuperação você está tendo sucesso na vida. E lembrando, o que é o sucesso da vida? Eu não vou nem cair nessa parte mais filosófica, porque senão a gente vai viajar demais. Mas o que é o sucesso absoluto numa recuperação? É só você não usar, isso chama-se abstinência, isso não é sucesso. Sucesso é outra coisa. Por isso eu acredito que eles foram muito felizes
colocar desta forma na literatura. Segundo, a recaída é sim um tremendo fracasso, é sim a destruição total, é sim a desconstrução do ser. Vamos chamar de uma recaída pode se tornar a desconstrução do ser. Quando eu falo desconstrução do ser, eu talvez queira dizer que muitos julgam que o recaído ele perde a total capacidade de preservar a sua essência. E eu não acredito nisso, eu não posso ser conivente com quem recai, vai trazer a perda junto a si, a perda da total consciência de si mesmo. É claro que no processo obsessivo ele perde a noção de tempo e espaço. A noção de tempo e espaço, isso é garantido que se perde pelo processo obsessivo. Porém, as características primárias de existencialismo, isso não. Isso a gente não pode admitir que seja pensado. Então, hoje, a ideia é o pré, como se constrói um pensamento a de se enfrentar uma situação durante aquilo que se chama de sucesso. Eu estou vivendo ali a minha vida, está tudo funcionando, e de repente algo, um fator externo ou um fator interno, emocional, algo físico, social, financeiro, familiar, venha a acontecer e eu não seguro a bronca. Essa é a questão, tá? E eu não seguro a bronca. A partir daí, nós vamos pensar que como fazer caso venha a acontecer aquilo que não se espera que aconteça, aquilo que não se deseja que aconteça, porque eu acredito que você não deseja que aconteça. E aí vem outro probleminha para a gente poder discutir, e aí eu peço já para o pessoal já ir colocando as coisas que tem dúvida, o que acha, o que não acha, para que a gente possa debater se é ou não é. Por exemplo, muitos dizem que a recaída é algo programado, que o dependente químico ele programa a recaída. Ele já tem data e hora marcada, não exatamente cronologicamente falando, mas dentro da tua mentalidade, dentro da tua forma de pensar, dentro do teu contexto de pensamentos, sentimentos, emoções, percepções de mundo, ele já começa a trilhar um caminho não favorável à recuperação. Então, a gente também precisa falar sobre isso. Será que se constrói um processo de recaída? E depois, quando ela chega, ela chegou, o que se perde? O que se perde de verdade? Qual o peso disso? Aonde se permanece, qual o tempo que se permanece? E aí a gente vai variar de pessoas para pessoas, percepções e percepções, de mundo para mundo. Alguns, pouquíssimo tempo, conseguem se levantar. Outros permanecem ali durante muito tempo. Então, qual que é a ideia, Qual que é a ideia? A ideia é a gente discutir aqui as variáveis entre o sucesso e o fracasso dentro de um processo de recaída. Porque não há de se negar, ela acontece. E eu lamento informar. A recaída, quando ela vem, ela traz verdadeiros absurdos. Ela traz absurdos não só no âmbito de uso, ela traz absurdos no âmbito social que envolve o dependente. Então hoje a ideia aqui é falarmos também sobre esses absurdos. Um dos absurdos maiores, claro, são as críticas. O que se vem primeiro, O que se vem primeiro ao processo de recaída? A mão amiga ou a crítica, o julgamento? Olha, se os senhores me disserem que é a mão amiga, os senhores estão muito bem amparados, porque o que se vê é a crítica, o que se vê é o julgamento, o que se vê é a demonstração de opinião, fora de base, porque não está dentro da mente do dependente, não sente o que o dependente está sentindo, não vivencia o que o dependente estava vivenciando antes desse processo, todo acontecer, da recaída acontecer, e aí cabe-se opiniões. E olha, eu lamento informar, mas não se trata de dependência química com opinião, tá? Dependência química não se trata com opinião. Dependência química tem mecanismo, tem dinâmica, tem didática, e é aí que a gente quer. A gente quer a didática, a dinâmica e os mecanismos para que sejam tratados e numa possível recaída, a reerguida do recuperando. E quanto mais rápido, mais breve isso acontecer, melhor, Que isso vá surgindo
aos poucos para aqueles que não conseguem desenvolver um processo, digamos que, de percepção rápida, né? Aguda, aguçada. Tem muito dependente químico, eu vou contar um pouco da minha história, né? Eu sou um dependente químico e o meu senso de percepção, ele é muito rápido. Por exemplo, eu sei a merda que dá no meu processo de recaída e olha que não é pouco. Na minha última recaída, que nem faz muito tempo assim, né? O estrago, ele foi enorme, mas ele foi enorme num conceito psicossocial, digamos assim. A minha mente, ela não se estabilizou, eu precisei de muita ajuda para que a minha mente fosse estabilizada. O social em que eu me envolvi, né? Ele, além de fazer parte do movimento da dependência química, ele aderiu à crítica. Claro que também aderiu, antes ele aderiu à ajuda, mas não percebendo, né, o meu processo doentio, pesado, difícil, né, de acumulação de tristeza, ele não percebeu que eu não saía do looping, então a recaída permanecia. Só que o meu senso de percepção para se reerguer, ele é rápido, e ele sendo rápido, o meu processo vem a ser rápido. Qual o processo? O de volta, aquele processo em que os senhores estão vendo aqui, né? Ao vivo, explicando, detalhando, constatando, dizendo que sim, nós passamos pelos processos dolorosos da vida, falaremos sobre ele. Todo mundo aqui tem trabalho, todo mundo tem família, todo mundo tem amigos, todo mundo tem relacionamento. E essas vertentes, esses paralelos ao que as pessoas consideram sucesso, e é aí que está a grande questão, o ser considerado sucesso atrapalha quando algum mecanismo, alguma falha, né, aquilo que provém a recaída, está dentro do dependente, desencadeia, ele recai e aí ficamos difícil para poder trazer de volta. Trazer de volta que eu digo para o profissional que vai tratar, para o dependente que está buscando uma solução rápida. Eu acho que rápida também nem seria a palavra, porque rápido pressupõe que a gente estaria fazendo alguma coisa meia boca e tem que evitar erro, né? Então, o evitar o erro é importante. A ideia é que a gente entre numa linha definitiva, né? Definitiva. Porém, a gente sabe que definitivo na dependência química é muito complicado, né? Nós temos aí amigos, conhecidos que fez um tratamento e nunca mais usou substância, né? Isso é um mérito absurdo, merece todo o nosso carinho, né? O nosso respeito. Porém, há aqueles que buscam sim a recuperação, mas tropeçam e não conseguem entender o porquê do tropeço. Existem aqueles, como diz também na literatura, que não possuem desejo, que a doença da dependência química, e eu acho meio contraditório também isso, por se tratar de uma doença, de um mecanismo de desejo, e isso Freud explica muito bem, a pulsão de desejo no processo obsessivo, ela é muito forte. Então, para cada um processo, para cada um desejo, para cada uma forma de desejar a recuperação. E isso leva tempo. E essa é uma palavra-chave aqui para nós agora. Cada um no seu tempo, cada um no seu espaço, cada um buscando aquilo que para si, né, é melhor, que traga o que as pessoas chamam de sucesso. Nós poderíamos chamar de qualidade de vida, sem problema nenhum. O que é qualidade de vida para um não é qualidade de vida para outros, percebe? Então, a gente precisa aqui colocar um contraponto, esse abismo que existe entre o total fracasso de uma recaída e o total sucesso da abstinência. Veja, você é muito produtivo, né? Isso acontece muito comigo. Quando eu sou muito produtivo, muito presente, muito prestativo, eu me dou, eu me entrego, eu trabalho, eu participo, eu vou, eu me comunico, né? Nossa, o Zé tá ótimo, o Zé tá funcionando, que é uma beleza, agora vai. E aí fica aquela mística, né? De que parece que o problema acabou. E isso de forma externa, tá? De forma externa. Claro que erroneamente, nós também, dependentes químicos, cometemos o erro de nos enganar, né? Aí entra numa linha de auto-engano, achando que está cada vez mais distante da recaída, deixa de prestar atenção em alguns pontos, né? Pontos importantes, e a coisa começa a pegar. E
quando de repente o mundo despenca e sabe-se lá por quê, eu não vou definir o porquê aqui, porque nem eu sei e seria de muita petulância, né? Achar que cada um sabe o seu exato motivo de recaída, como que quem acorda de manhã diz, hoje eu vou me ferrar legal, hoje eu escolho me ferrar. Né? E a vida não é assim. Por quê? Porque pressupõe que o sentimento maior do ser humano é a busca pelo desejo, é a busca pelo sucesso, é a busca por aquilo que lhe traz favorecimentos. E todo mundo sabe que no mundo da drogadição não há favorecimentos. Não existe favorecimentos. Né? Não tem nenhum tipo, nenhum modelo de favorecimento no mundo da drogadição. Então, o sucesso e o fracasso, eles precisam ser muito bem analisados dentro da recaída. Por quê? Porque parece realmente muito simples você dizer que recaiu porque não teve habilidade, recaiu porque é fraco, recaiu porque não sabe lidar com dores, com perdas, com frustrações, recaiu porque entrega valores, e aí eu vou para clichê, tá? E aí é tudo clichê. Agora pense o que quiserem, mas simplesmente dizer que as pessoas não têm, é quase que dizer que a pessoa não tem sentimento. É quase dizer que a pessoa não tem percepção de vida. É quase dizer que, olha, eu vivo dentro da tua mente e isso que eu estou dizendo é a verdade absoluta. E me diga se existe uma verdade absoluta dentro daquilo que nós estamos dizendo. Você recaiu por entregar os seus valores emocionais na mão do outro. Você recaiu por se tornar refém afetivo do outro. Você recaiu por se tornar refém financeiro do outro. Você recaiu porque você não tem desejo de ser feliz. Gente, quem não tem desejo de ser feliz? Né? Nós estamos falando de patologia. Dependência química é patologia, CID-10. Então, está lá no Cadastro Internacional de Doença que você tem algo dentro de si que impulsiona em algum momento dentro de você este caminho doloroso que te leva até a recaída. Porém, achar que estar em abstinência é ter sucesso na vida, aí eu acho um pouco demais, e a literatura de Narcóticos Anônimos tem toda a razão. É verdadeiramente simplista esse tipo de pensamento. E também achar que a recaída é o total fracasso, eu acho que também é um pouco difícil acreditar. Por quê? Porque você pode acabar descobrindo mecanismos ótimos. Você pode acabar descobrindo coisas que nem você sabia antes de recair. Você não sabia que você era fraco em determinado ponto. Você não sabia que você era vulnerável em determinada situação. Você não tinha ciência do mundo em que lhe cercava. Você não conseguia aceitar. E aí entra uma questão de aceitação, e isso me pega bastante, que fique bem claro, né? Que se leva uma vida até determinado ponto, a partir dali a vida muda. E quando ela muda, tem que ter uma readaptação. Hoje em dia a gente chama de ressignificar, né? Hoje está todo mundo ressignificando as coisas. É um tal de ressignificação absoluta. Então, veja, as pessoas parecem que sabem exatamente o que está acontecendo com o outro, e não é assim que funciona. Por que não é assim que funciona? Porque você não sabe o que o outro sente. Você não sabe o que o outro passa. Você não sabe o que o outro está vivenciando no dia a dia. É claro que dentro de um programa, e quando eu falo programa, eu estou falando de filosofia de vida. Pegue aquela que lhe convém, ok? Seja ela religiosa, seja ela 12 passos, seja ela... Bom, enfim, existem várias. Se você vivencia, dedica-se, pratica, né, demonstra, se entrega, oferece ao próximo, a tendência é que a recaída fique cada vez mais distante. Porém, existem movimentos que dentro desse processo você não consegue perceber. Por isso a terapia ela é tão importante e constante. Tem coisas que são os pontos cegos, nós já falamos muito aqui, as pessoas não conseguem notar. E quando não se nota um ponto cego, é perigosíssimo. Por quê? Porque a recaída começa a bater a porta. E quando a recaída bate a porta, os sinais, eles começam a ficar claros. Eles começam a ficar transparentes. Principalmente para quem está em volta do dependente. Né? Quem está em volta do dependente, fica claro que ele está indo para uma linha
está com uma tendência a fazer uma grande bobagem. Por quê? Porque a irritabilidade aparece, a pessoa torna-se um pouquinho mais egocêntrica, a pessoa perde um pouquinho o senso de realidade, o pensamento dela, isso é até um plano de prevenção, a recaída que existe, o primeiro ponto deles, a pessoa não consegue, o paciente ele não consegue ter mais um pensamento com clareza, ele começa a variar, ele estimula o cérebro a aumentar o problema ao invés de solucioná-lo. Percebe? Ele aumenta o problema ao invés de solucioná-lo. Então, a recaída, ela vem por entrelinhas, por contrapontos, ela vai lhe comendo pelas beiradas, sem que você perceba e de repente acontece. E quando ela acontece, nós temos que dizer aqui algumas coisas. Existe um processo de recaída, existem 2 processos, 3, 4, 5... Para cada dependente, um modelo, para cada dependente, uma quantidade. O que está se vendo muito hoje é, ao invés de chegar numa base lúcida, clara, transparente, definitiva, de identificação de fatores que leve esse dependente à recaída, a crítica vem primeiro, a suposição vem primeiro, a ideia vem primeiro, o parecer do outro torna-se verdade absoluta perante a vivência do próprio dependente. E isso a gente não pode admitir. Eu, como dependente químico, por exemplo, não posso admitir. Acabei de passar por uma recaída, veja, o estrago foi tão grande que ele prejudicou até o meu convívio familiar. Olha onde a gente chega. Dá para acreditar? Quer dizer, isso é a base, O convívio familiar é a base. Mas quando eu digo prejudicou o convívio familiar, é que se chegou num estágio em que há anos, em todos os anos de adicção, no caso do Zé Storino, não chegaria. Porém, chegou. E o sentimento que isso traz demora para passar? É obrigatório que se passe rápido? É obrigatório que se sinta culpa por ter passado por um processo de recaída? Essa pergunta eu gostaria que, se você tem alguma opinião, colocasse para a gente. É obrigatório que se sinta culpa perante um processo de recaída? É obrigatório que, para que essa culpa chegue, eu entre num caminho de arrependimento? Percebe? Então não é simplesmente você dizer, olha, eu sou um dependente químico, de repente eu acordei de manhã, passei por um processo de craving, que a gente chama, que é a famosa fissura. Nessa fissura eu não consegui segurar a bronca, fui lá e usei. Existem pessoas que prolongam o uso, fica meses, e o desgaste é maior, e a gente sabe todo o estrago que isso causa. E existem pessoas que retomam muito rápido, porém a cagada é a mesma. A recaída aconteceu. E se ela aconteceu, claro que se você colocar numa balança, aquele que recuperou a consciência mais rápido, deu a volta por cima, consegue aí ter um senso crítico, um pouco mais apurado, para ele é um pouco melhor, ou seja, muito melhor, do que ficar ali, no movimento obsessivo e compulsivo e não conseguir sair dali. Muitas vezes não se sai, por quê? Porque é muito mais apegado à crítica, ao problema recaída, do que a solução. Da identificação do ponto que lhe faltava, porque algum ponto lhe faltava. Eu tenho plena ciência que faltam muitos pontos em mim para que essa matemática feche, E olha, não adianta querer explicar aqui por que se tornou um dependente, tá? Dependência química é doença endogênica, ela está em você, se deparou com ela, disparou o gatilho é outro assunto, se tornou dependente, morreu aqui o assunto. A questão é, depois que você tomou consciência de si, de que é um dependente químico, manter esse processo, que a gente vem chamando de extremo sucesso, que no próprio programa de narcóticos é colocado como sucesso, a recuperação é o verdadeiro sucesso, mas se você sair dele, é um total fracasso? Temos que chamar de total fracasso? Porque o total fracasso pressupõe que não há volta, que não tem recomeço, que não existe uma nova proposta, que algo novo não lhe convém, que nenhuma tentativa de mudança geográfica, relacionamento, proposta de trabalho, mudanças de amizades, enfim, aqueles básicos, hábitos, lugares e pessoas, que isso não está lhe dando nenhum tipo de... não está agregando valor a você. Então, quer dizer, morreu ali,
né? Morre ali, então, o processo de recuperação do dependente químico? Calma. Por quê? Porque hoje em dia existem excelentes profissionais, né? E eu tenho o prazer de conhecer alguns, daqui a pouco vou até citar, né? O Paulo, lá do Rio de Janeiro. Inclusive, Paulo, um abraço. Quarta-feira teremos uma live, eu e o Paulo, que faz um trabalho sistêmico. Né? Um trabalho sistêmico. Com o quê? Com os processos pré, durante e pós-recaída. Nem que seja um atendimento, né? O terapeuta que faz atendimento assim, individualizado, é o acompanhante terapêutico que a gente chama. Por quê? Porque de alguma forma você tem que cessar isso. De alguma forma você tem que bloquear isso. Agora, tem fatores, né? Existem vários fatores que não adianta nós ficarmos aqui tentando deduzir que a gente não consegue encontrar. Isso está aqui, muito bem guardado, muito bem implantado, e você poderia chamar de memória seletiva, memória de longo prazo, crença limitante. Hoje em dia está na moda 1 milhão de termos para poder justificar a recaída. Uma outra pergunta, né, que me vem muito à mente agora: a recaída, ela é justificável? Veja, né, nada justifica uma recaída. Será que nada justifica uma recaída? Eu acho que nada justifica uma recaída. Aí também cabe um pensamento simplista. Aí também faz parte de que recuperação então é total sucesso, recaída é total fracasso. Eu volto a dizer, quem fez tratamento e está em abstinência, né? Hoje eu conversei com um amigo até agora há pouco, o Eduardo Ramos, lá de Atibaia. Edu, um abraço, sei que você está acompanhando a gente. Eduardo passou por diversos problemas, eu estive presente. Eduardo está completando 5 anos de sobriedade. Quer dizer, o que difere o tempo de um para o outro? Percebe do que nós estamos discutindo aqui? O que não cabe crítica? Para cada um o seu tempo, uma hora chega. Agora, o que se descobre com isso? Quais foram os fatores que se foram acumulando de descobertas, né? De um para outro, de uma recaída para outra, de uma recaída para outra. É claro que existe a volta, o uso, isso a gente não vai citar, porém, perceba, você precisa analisar que você não está dentro do sentimento do outro, você não sente o sentimento do outro, você percebe o sentimento do outro. Você visualiza o sentimento do outro. Agora, sentir, você não sente. Então, dizer que nada justifica uma recaída é estar chamando a outra pessoa de fraco. E será que todo ser humano não é fraco por natureza? Será que todo mundo não tem um ponto fraco? Será que todo mundo não merece esse tipo de análise? Você dizer que, olha, existe uma fraqueza, uma vulnerabilidade em você, e a gente sabe disso, isso não é vergonha para ninguém, e é nela que a gente tem que ir, ao invés de dizer, você é fraco, você não consegue lidar com isso, você não é fraco porque... Então, esse ponto de fraqueza, ele acaba pegando o dependente químico, que acaba se sentindo um verdadeiro inútil, um inútil. Por exemplo, eu descobri, né, até há pouco tempo, que eu não consigo conviver ao lado da minha mãe. Eu não consigo conviver ao lado da minha mãe. Não dá. Minha mãe tem uma certa idade, né, mora numa outra cidade, e há muito choque. Claro, nos amamos, há toda aquela história. Porém, o meu vício não permite. Não é a minha personalidade, não é o meu caráter, né? Não são as minhas características de moral e ética, não é as características de moral e ética da minha mãe, muito pelo contrário, é uma pessoa muito bem amável, né? Muito simpática, uma senhora que não tem absolutamente nada a ver com o meu problema, chamado dependência química, porém paga-se um preço muito alto para que haja uma saúde mental através do meu sentimento de culpa e uma saúde mental para que ela tenha uma qualidade de vida tão merecedora, vamos afastar. Entendeu? É disso que nós estamos discutindo aqui. O que tem que se fazer? O que há de se fazer? E tem que se fazer. Não adianta achar que, vou criar uma solução, um plano B. Tudo que os senhores imaginarem de possível para que a recaída fosse menos dolorosa, eu já tentei. E olha que eu já recaí, hein? Então a coisa aqui é para ser discutida da seguinte forma: o que tem nesse vão, né, nesse caos, como diria a filosofia, né? Caos é o primeiro Deus, queda constante. Onde vai parar essa queda constante? O que tem aí nesse contraponto
que a gente pode chamar de, vamos dar um nome, vamos dar uma direção, vamos dizer, olha, você tem aí uma vulnerabilidade e essa vulnerabilidade chama-se X e esse X precisa ser tratado da forma Y e ela começa assim. Ao invés de dizer, olha, você isso, você isso, você isso, e a gente não sai do lugar. Então, antes da crítica, antes da inutilidade da opinião, eu vou falar bem devagar agora, inutilidade da opinião, o conhecimento. E o conhecimento de causa, qual? A do outro. É o que a gente chama de empatia. O problema de falta de empatia é que quem está em recuperação, agora eu levo porrada de tudo quanto é lado, quem está em recuperação há muitos anos tem um certo senso crítico de impenetrável. Claro que isso não serve para todos, tá? Eu conheço muitas pessoas que todos os dias percebem-se dependente, e eu acho que é aí que mora a sacada de se manter limpo. Porém, o orgulho, a arrogância, a prepotência, dentro de um processo de estar limpo, não pressupõe sucesso, que o programa chama, né, de abstinência. Isso não é sucesso. Eu não acredito que isso seja sucesso. Isso é só abstinência, porque ele continua tendo problemas. Um dia algo possa vir a acontecer na sua vida de impacto tão grande, tão profundo e de constante dor, quem diz que essa pessoa vai aguentar? Esperamos que sim. Esperamos que a resposta de enfrentamento que essa pessoa tenha seja de tamanha importância para ela, que a recuperação dela, mais uma vez, né? Mais uma frase, a recuperação deve vir em primeiro lugar, que realmente a recuperação dela venha em primeiro lugar e ela passe por isso sem passar pelo processo de recaída. Porém, eu já gravei vídeos em que diz que nunca se viu tanto o processo de recaída acontecer. Cada vez mais as pessoas se enfraquecem, cada vez mais os problemas do dia a dia, do cotidiano, vêm tomando conta da vida das pessoas. Cada vez mais se exige produtividade, cada vez mais se exige amor ao próximo, cada vez mais se exige sucesso, cada vez mais... Quer dizer, você vai sendo bombardeado de cada vez mais, e esse cada vez mais para as pessoas que têm uma certa sensibilidade. E a palavra é essa mesmo, sensibilidade, né, que não consegue acompanhar o padrão que o mundo vem apresentando, ela cai. E ela cai sem perceber. Eu já citei aqui memória de longo prazo, crença limitante, auto-engano. Senhores, o tema é vasto. Eu gostaria que muitos participassem, que todos colocassem perguntas, né? Depois vai para o YouTube esse vídeo e lá a gente pode discutir também muita coisa. Porém é o seguinte, recaída não tem nada que justifique. Olha, eu acho que é hora de reconsiderar isso. Ninguém sabe o que o outro sente. Ninguém sabe o que uma outra pessoa está passando. A dor, né? A dor em si, ela tem padrão, tá? A dor, ela tem padrão. Para cada um padrão. Tem pessoas que estão passando neste momento por problemas conjugais e não sabem como enfrentar isso. E ele está em abstinência, parabéns. Ele mantém o processo de sobriedade. Há alguma coisa que possa vir a acontecer, de repente há uma separação. E nessa separação, a dependência afetiva aflora. Como que vai ter um processo de compensação se o meu cérebro precisa buscar algo que compense aquilo que era entregue à mão do outro? Perceba, valores afetivos. Então, se há uma entrega de valores afetivos, alguma coisa vai ter que compensar. Eu não estou dizendo que vai recair, volto a dizer que venha a resposta de enfrentamento, que sim, né? Que sim, a ideia de auto-perdão apareça, porém, a pessoa precisa estar forte. E se não tiver, ela recai. Só que aí tem um detalhe. Ao invés de encontrar o acalento, ao invés de encontrar a mão amiga, encontra-se a crítica. Você foi fraco. É isso que nós estamos discutindo aqui. Aí nós temos uma pergunta aqui. O Fábio Souza está dizendo, sentimento de culpa? Olha, o sentimento de culpa, tá? Eu sou da seguinte opinião. Sim, existe o sentimento de culpa.
É necessário que haja o sentimento de culpa. Eu já palestrei sobre o sentimento de culpa. Culpa é importantíssimo. Culpa, ela abre portas, embora as literaturas, embora as religiões, né, e muitas coisas dizem que culpa não sirva para nada. Eu acho que culpa pelo menos te traz uma luz de que alguma coisa você fez, de que um ato você cometeu, de que a si prejudicou e a alguém, e precisa a partir daí que haja um movimento que te leve um degrau a mais. O sentimento de culpa, ele é como se fosse uma base de uma pirâmide, né? Uma base de uma pirâmide, trazendo à luz a sua consciência. Então vamos resumir. Para mim a culpa é a base da consciência. Eu fiz. Eu tenho culpa no cartório. Porque veja, na dependência química, o tratamento, e aí é legal a gente debater um pouquinho, depois eu vou dar uma lidinha nos comentários, tá bom, pessoal? A ideia é assim, ó, num tratamento, você embala todo mundo no mesmo pacote, né? Sem saber quem é quem, o que fez o quê, que vício é vício, e trata. Não vem falar que não é porque é, eu sei que é. Raramente acontece de uma instituição, um profissional, separar o joio do trigo. Joga-se no mesmo pacote e ali trata-se de todas as formas, trata-se todos da mesma forma. Então, se o cara ele não tem um senso crítico de perceber o que ele fez, cadê a culpa? Esse cara não vai ter culpa nunca. Se ele não tem a base de sentimento de culpa, como que ele vai partir para o degrau de cima? E esse degrau de cima eu gosto de chamar de arrependimento. Cara, se você não se arrepende do que você fez, isso é bíblico, né? Inclusive isso de programa de narcóticos também. Você admitir... Olha que bacana, ó. Vamos numa linha clara, lúcida, que todo mundo conhece. Se você admitir que você é um dependente químico, e dependente químico faz cagada, você já sabe o que é o sentimento de culpa. Você já sabe, principalmente os que já passaram por aquilo que a gente está citando hoje aqui, que é o processo de recaída. Se você já teve uma, duas, três, o estrago já foi tão grande, você já prejudicou a si e aos outros de tal forma que é obrigatório que você sinta esse sentimento de culpa. Então você sabe do que eu estou falando. E a facilidade para que você dê um pulo ao degrau do arrependimento é maior. E qual que é o degrau do arrependimento, tirando o processo de admitir que é culpado? É você aceitar. Então eu estou comparando o arrependimento com a aceitação. Então se você caiu, você além de admitir que você fez uma grande cagada, então sinta-se culpado, você aceita as consequências. E isso facilita muito o processo. A consciência volta, e se ela volta, e claro, para cada um de um jeito, cada um de uma forma, tem gente que vive aí meses recaído, né? Sem forças, sem estímulo, vale lembrar, sem estímulo. Fala-se muito de que, estamos ajudando, tem isso, tem aquilo, tem nada. O que mais tem é crítica, todo mundo sabe disso. As minhas recaídas é só porrada. Nossa, tão inteligente, como é que pode usar droga? Eu não sei se os senhores já tiveram acesso a algumas literaturas, mas há as que dizem que até PhD pode recair, tá? Até PhD pode recair. Então não é, a dependência química, ela indifere classe social, ela indifere intelecto, é outro tipo de situação aqui. Então a ideia é que você sinta sim a culpa, porém comparada à admissão. A admissão é a culpa e é o que vai te levar ao processo, né, de aceitação. E aí você toma consciência, e eu vou chamar isso de arrependimento. Trazendo para o arrependimento, tudo fica mais fácil. Por quê? Porque no arrependimento você consegue sempre manter uma linha de raciocínio, sempre manter uma linha de bem-estar, sempre manter uma linha de eu ainda posso, uma linha de eu ainda acredito em mim. E aí começa a ficar legal, hein? Porque você acreditar em você é o melhor remédio que existe. Não espere que as pessoas acreditem em você. E principalmente no mundo da dependência química. No mundo da dependência química, a dúvida paira no ar 24 horas. Seja ela com os profissionais ou com os pacientes e até mesmo os familiares, ou vice-versa, não precisa ser exatamente nessa ordem, principalmente entre familiares e profissionais. A dúvida paira no ar. Se você não acreditar em você, quem vai acreditar em você? Então o processo de recaída, neste ponto, a gente acabou anulando o fracasso total.
Por quê? Porque ainda há a possibilidade, qual? De descobrir o que faltou, porque alguma coisa faltou. Não é possível que você venha naquilo que foi chamado de sucesso absoluto, a abstinência, produzindo, inclusive agora eu vou dizer uma coisa que poucos gostarão de ouvir, que é, enquanto você produz, estando limpo, traz recurso, né? É mantenedor, é provedor, é um bom amigo, é isso, você é, super legal. De repente, ninguém tem nem noção do que está acontecendo com você. De repente, ninguém sabe quais são os seus sentimentos. De repente ninguém sabe o que está passando com a vida financeira, profissional, afetiva, amorosa, pessoal, saúde física, espiritual, por que não dizer? Aí você vai e despenca. Se não sabiam, a primeira coisa que vão dizer é: nossa, ele estava tão bem, era um provedor, estava em recuperação e recaiu. Que fraqueza! Como assim que fraqueza? Quem conhece quem? Quem sabe exatamente quem é quem hoje em dia? Hoje em dia você sabe o que as pessoas postam. E eu garanto para você, o que as pessoas postam, elas não são. As pessoas são o que elas vivem. Né? Então assim, o que eu vivo uma recaída. Eu estou vindo de uma recaída. Hoje o que eu vivo? Uma superação, uma possível superação, uma ideia de superação, uma ideia de que ainda vai poder acontecer coisas que me levem adiante. Ah, mas não tem como ser agora. Claro que não, é óbvio que não. O cérebro precisa de tempo. O cérebro precisa de tempo para assimilar. Você não pode dar aos pacientes coisas que você não assimilou. Você não pode oferecer às pessoas aquilo que a si mesmo ainda tem uma nuvem. Então, em processos de recaída, precisa parar com essa coisa de julgamento, crítica, mas o próprio dependente precisa entrar sim em sentimento de culpa. Por quê? Porque é o que leva ao processo de admitir a realidade que ele vive e a partir daí abrir as portas para a admissão, né? A aceitação, desculpa. É o que a gente chama aqui de arrependimento. E do arrependimento parece que tudo fica mais fácil. Porque daí você já começa a expelir, né, essa ideia de que todos diziam, enquanto estava produzindo, você é um cara legal. Quando você pisou na bola, e não se sabe por que você pisou, você não sabe por que você pisou na bola. Você não sabe que, né, você não sabe por que você pisou na bola. A dependência química, ela pressupõe, ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou pisar na bola comigo. Hoje eu vou fazer uma grande cagada, vou pisar na bola comigo e vai dar tudo errado e depois eu ainda vou ter que arcar com as consequências e você já tem uma... Não é assim que funciona. A vida ela não vem com protocolo. Dependência química, muito menos. Nós temos aqui a Frida Silva, que bom te ver bem, por favor me contate. Frida, me perdoa pela demora, mas vou contatar com certeza ainda esta semana, pode aguardar. Nós temos também aqui o Paulo César, deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui atrás, né? O pessoal é demais, carbamazepina, diazepam, também funciona, viu? O Paulo, ele disse o seguinte, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o que o Paulo falou. Nós temos aqui o Robson Santos, eu fiz alguma bobagem, deixa eu ver aqui. A mente do adicto é programada para usar drogas e sabotar toda e qualquer possibilidade de viver sem elas. Essa é a característica da drogadição, né? A mente de um dependente químico, ela é programada para uma autossabotagem. Agora, dentro dessa autossabotagem, eu acredito que deva ter gatilhos, fatores, sentimentos, percepções, que nem o próprio dependente conhece, que nem o próprio dependente consegue definir, que nem o próprio dependente consegue buscar uma saída quando a coisa já tomou uma proporção dolorosa. É disso que nós estamos discutindo. E a recaída, quando ela chega devastando. Ela não chega devagar, ela chega devastadora. Dependendo ainda do estilo de vida que você leva, da família que você tem, dos amigos, das pessoas que podem te estender a mão, muitas vezes isso não existe, cara, você está perdido. Por quê? Porque é dor, dor, dor. O ciclo de dor, ele se completa, né? É dor, droga, prazer, perde-se a sensação da droga, volta a dor, então mais droga, mais prazer, e esse ciclo volta. E aí fica-se nisso.
Então a mente, ela é programada, né? Ela é programada para usar drogas, sim. E a possibilidade de viver sem ela para um dependente químico é um grande absurdo. Por quê? Porque se ela é programada para ter e não tem, a possibilidade de não tê-la é um absurdo. Agora, que dá para viver sem, dá. Né? Eu sou a prova de que dá para viver sem. A gente consegue viver sem. A questão aqui é quando a gente não consegue encaixar ou o sucesso, né, dentro do processo de abstinência, ou o fracasso que se discute quando recai. E aí, vale lembrar que a gente vive em sociedade, né? Deixa eu tomar uma aguinha. A gente vive em sociedade. E vivendo em sociedade, hoje em dia todo mundo tem opinião. Hoje em dia as opiniões são várias. Eu acho que criar um pensamento, né? Deliberar uma informação exata e absoluta, requer, no mínimo, conhecimento daquilo que está se falando. É importante isso. Né? Opinião, todo mundo tem. Por quê? Porque é normal, hoje em dia a rede social está aí para isso, vamos dar uma opinião. Hoje em dia todo mundo sabe sobre tudo. Você joga no Google, você vai aprender sobre tudo. Quer dizer, você vai saber o que é. Agora, dentro do processo de dependência química, que se desenvolve sentimentos secundários, percepções de mundo, e principalmente para quem vai desenvolvendo patologias, né, uma atrás da outra, bipolaridade, transtorno obsessivo-compulsivo, ansiedade, depressão, cara, isso vira inferno. E a pessoa, ela vai vivendo com isso, mesmo em sobriedade. Ela vai passando dia após dia. E aí as pessoas podem dizer, mas não consegue passar por um momento de frustração. O que é passar por um momento de frustração para a pessoa A e o que é passar por um momento de frustração para a pessoa B? O que é perder para um, perder para outro? O que é ser refém emocional para um ou se entregar, né, absolutamente ao afeto do outro? Quer dizer, as contradições, elas existem, as diferenças dos seres humanos existem. Só que na hora do julgamento da recaída em si, fica tudo empacotado no mesmo lugar. Fica tudo padronizado. E é isso que nós precisamos parar. Não existe mais espaço, né? Não existe mais espaço para que a gente tenha esse tipo de coisa, né? O Paulo colocou assim, prevenção não significa garantia absoluta para viver e permanecer sóbrio, e sim limpo. E sim aumenta as chances. Olha que interessante isso. Prevenir a recaída não garante absolutamente, né, para que a pessoa permaneça-se sóbria. Ou então só pode garantir isso. Né? A prevenção, ela só pode garantir talvez uma sobriedade e limpo. Né? Mas ela aumenta as chances de que a pessoa não recaia. Tá? Mas, prevenção não significa garantia absoluta de sobriedade. Não tem como. É disso que a gente está discutindo. Né? Que bom, Paulo, que você está aí na live com a gente, batendo esse papo. Não tem como você garantir isso. Essa garantia, ela não existe. Por quê? Porque se trata de sentimento. Né? Se trata de percepção de mundo. Como eu enxergo o mundo, não é a mesma forma como o outro enxerga o mundo. As coisas vão se entrelaçando, né? As realidades vão se encontrando, os caminhos vão se tropeçando e você vai tendo que ter uma habilidade, né? Uma habilidade a mais, a cada segundo uma habilidade a mais. Né? A palavra da vez, resiliência, né? Você tem que ter um molejo para se encaixar. Tem hora que você não tem molejo, meu filho, tem hora que você vai lá e quebra. Você me desculpa, mas tem hora que... Aí as pessoas dizem, você é fraco. Então me chame de fraco. Então chame de fraco, chame de covarde, chame de pessoas que não têm habilidade, chame de inseguro, de autoestima baixa. E isso, na verdade, só é rótulo. E dependência química não tem espaço para rótulo. Dependência química não tem espaço para rótulo. O único rótulo que o dependente químico precisa é um CID, que ele já vai carregar para o resto da vida por ser incurável. O resto é suposição. Se não for tratamento, é suposição. E de suposição não se trata. Então percebe que, o Paulo colocou, reabilitação, recuperação e reformulação é um processo. Reabilitação
recuperação e reformulação é um processo. Vamos pegar aqui a ideia de reformulação, né? De concepção de como se enxerga o mundo de uma pessoa que acabou de recair. Como que é? Aí eu pego lá o Fábio que colocou lá atrás, né? O sentimento de culpa. Ou esse sentimento de culpa, ele bate, né? Ele vem de bate pronto, ou a pessoa fica no chão. Isso é importantíssimo. Eu não abro mão desse ponto de vista. Zé, mas você não tem a verdade absoluta. Eu estou dizendo que é debate público. Coloque a tua opinião. É necessário que esse sentimento de culpa, de percepção de erro, por se saber que tem a dependência, é necessário, como o Fábio colocou, que haja uma percepção de culpa. Para quê? Para que se abra a porta do arrependimento, senão não tem. E o Paulo colocou reabilitação. Que tipo de reabilitação? No mínimo 3. No mínimo 3. Reabilitação física, mental e social. Para se reabilitar um organismo recaído já se demora um tempo. Todo mundo sabe disso, ainda de acordo com a substância. Aí é um pouco mais técnico. Para colocar uma mente em ordem, lúcida, né? Porque se recaiu, ele deixou de praticar aquilo que a gente chama de primeiro ponto, primeiro item dentro de um plano de prevenção, que é o pensamento com clareza. Quem recai, o primeiro sintoma da recaída é a falta de pensamento com clareza. A pessoa ela não consegue enxergar que 1 mais 1 são 2. Uma pequena discussão para ela é um tsunami. O pensamento com clareza, ele é a falta de percepção de que a realidade está ali, é aquela e se debate em cima daquilo que se tem, não do que se supõe ter. Então, o pensamento com clareza é o que a gente está chamando aí, né, de reabilitação psicológica. E social, né? A social ela é muito trágica. Hoje em dia, a reabilitação social no processo de recaída, ele está muito mais ligado dentro do fracasso absoluto, como diz a literatura de Narcóticos Anônimos, do que quando ele estava no absoluto sucesso da recuperação. Eu já estive dos dois lados, eu conheço os dois lados da moeda. Eu sei o que é o absoluto sucesso de estar lúcido, falando com os senhores neste momento, criando um pensamento, trazendo uma ideia do que é ter sucesso, ideia do que é ter sucesso para o Zé, com o Zé, na vivência com o Zé Estorino, e os senhores com os senhores, perceba, cada um com um modelo de sucesso, dentro de um modelo de abstinência. Agora, quando chega a recaída, nós temos o quê? Um fracasso, o absoluto fracasso. Porém, Narcóticos Anônimos deixa muito claro, ideia demasiadamente simplista, porque entre o sucesso e o fracasso há um abismo a ser pesquisado. Nós temos aqui, a Priscila Damião apareceu. Boa, Priscila! Muito bem. Priscila escreveu, deixa eu tentar ler o que a Priscila escreveu. Eu gosto de ver o que a Priscila escreveu. Se eu consigo pegar aqui só um minutinho, senhores. Priscila escreveu. Eu tenho um problema com essa barra de rolagem absurda. Acho que a Priscila colocou alguma coisa sobre reservas. Reservas justificam muitas recaídas. Olha, Priscila, inclusive, muito bem-vinda, um beijo, a gente precisa se falar. Eu coloquei aqui, ó, nada justifica uma recaída. Isso foi eu não estou afirmando e eu não estou questionando, eu só estou lançando. Nada justifica uma recaída. Será? Será que nada justifica uma recaída? Porque pressupõe que a reserva é aquilo que eu pego, um sentimento específico, prazeroso, através do ato de uso, porque senão não teria por que guardar, coloco numa gaveta e deixo ali. Um certo dia, no momento de desconfiança, desprazer com a vida, total, né, inabilidade com determinada situação, eu faço questão de abrir mão da minha sobriedade e dar uma olhadinha, pegar na mão aquilo que eu chamei de reserva. E dentro desta reserva, eu coloco o meu processo de recaída. Neste caso, se há uma reserva, a reserva justifica a recaída. Neste caso, a reserva justifica a recaída. Mas o que nós estamos citando aqui hoje é o abismo
emocional, e existem reservas emocionais, inclusive por memória de longo prazo, crenças limitantes, e a Priscila como coach sabe bem disso, né? Pode justificar. Agora, justifica até que ponto? Até que ponto? Porque senão não ficaria recaindo. E como tratar? Como retirar essa reserva? E como limpar-se disso? E se é um trauma? Vamos jogar aqui um abuso sexual na infância. Um abuso sexual na infância, ele é um trauma. Um trauma é guardado dentro de uma gaveta. Ele está no meu subconsciente. Ele toda hora vem e me cutuca. Eu sinto medo, ele desenvolve pânico e aí a gente vai para patologias secundárias. Eu posso chamar isso de reserva. Dentro de um processo desenvolvido já e muito bem elaborado de dependência química, né? Aquela que é crônica, que a pessoa já vem, e nós estamos dentro daqueles que já vem recaindo há muito tempo, né? É viável dizer que é aceitável dizer que essa dor, essa angústia, esse processo de não aceitação, de visão de túnel, quando vem esse sentimento através do ato ocorrido, sabe-se lá quando, né? Não precisamos entrar em detalhes também, sabe-se lá quando, é justificável que a pessoa recaia? Olha, eu não tenho que dizer sim ou não. Eu acredito que cada ser humano é único, cada ser humano sente aquilo que deve sentir, busca aquilo que deve buscar. É claro que a droga é a última opção. É a última opção, então ela é uma das opções. Se não fosse, não teria recaída. Se ela não fosse uma das opções, não teria recaída. Teria cessado o problema da dependência química, ninguém mais seria dependente químico. Então, você percebe que esta reserva traumática, ela traz um certo sentimento. A inabilidade, a falta de percepção, né? A falta de trabalho em cima, psicológico, em cima dessa reserva, faz com que a pessoa recaia. Aí você pode levar para o teu modelo de crença, se é viável recair por uma reserva ou não. Então, a opinião, o julgamento aqui é o que a gente está querendo evitar, né? Que o abismo existe, não tem como discutir isso, tá? Não tem. O estrago é imenso, tá? O estrago ele é horroroso. O Paulo colocou aqui, a codependência dispara vários gatilhos para a recaída. Reforma íntima é um bom caminho para bons resultados. Olha, reformas íntimas eu acredito que seja um excelente caminho para bons resultados. E quando a gente coloca reformas íntimas, é aquelas que só nos cabem. Aquela que nos leva a uma autoconsciência, né, uma autopercepção, aquela que nos faz olhar para si mesmo, aquela que vulnerabilidade tem nome, aquela que potencialização, né, das nossas potências são valorizadas. Eu acho que é bem por aí mesmo. Tem sim que perceber que os gatilhos, né, da codependência também é um problema muito sério. Né? Eu acabei de citar os problemas seríssimos que eu tive, né, até recentemente com relação familiar. Por quê? Porque a gente chega no limite, tanto dependente quanto a família. Se chega no limite é porque já não tem mais como manter a aproximação. Se não tem mais como manter a aproximação, é o famoso aceita ou sofre. Há pessoas que dentro de um processo de autopercepção, ela dá a volta por cima, ela encara, né? E depois a gente pode continuar na literatura. A literatura ela acaba dizendo que a recaída pode sim ser o fator, o gatilho que dispara em você o estímulo maior que faltava, né? Eles colocam até como uma bomba, né? Uma bomba nuclear, que faltava dentro de você para que você se enxergasse como um ser humano, que você se enxergasse como autovalorização, que você se enxergasse como merecedor de estar ali, e aí sim vai recomeçar o processo de recuperação novamente. Porém, atrapalha-se muito quando as críticas elas tomam conta, né, do que a Priscila colocou aqui, terapia alinhada com coaching é de muita ajuda no processo. Então, é quando as críticas tomam conta das terapias alinhadas. E ao invés de você buscar uma terapia alinhada, você fica preso à crítica. Olha, na boa,
né? Inclusive, já vou citar para os senhores aqui. Nós estamos com o Instagram novo, porque o antigo foi hackeado, perdeu. Facebook é esse que os senhores estão acompanhando, eu consegui resgatar. A tendência agora é tudo para YouTube, vídeo para YouTube. É tendência, não adianta a gente fugir disso, porque a tendência digital é essa. Cada vez mais, é um vídeo por semana no mínimo, é um assunto diferenciado, é um assunto interno, vou fazer assuntos externos, vou buscar matérias externas, vou para lugares, fazer pesquisa. Então é assim, ó, a tendência agora é YouTube. Então veja, é trazer à tona a potencialidade do dependente. Se eu fico sem buscar a terapia alinhada, né, aquela que vai me levar para cima, e fico preso à crítica da recaída, e é isso que nós estamos discutindo aqui, né, entre o sucesso da recuperação, degustado por todos, porém na hora da crítica também, né, criticado por todos, porque degustar um processo de recuperação de uma pessoa agradável é muito bom. Degustar o processo de recuperação de uma pessoa que você gosta, que você está vendo ali produzindo. Olha, todo mundo sabe que isso é uma delícia. Todo mundo sabe. É muito bom você conviver com um ente querido, né, um parceiro, um amigo de trabalho, que está ali produzindo e tal. De repente a coisa pode acontecer. E quando aconteceu, o pior que pode acontecer é tentar deduzir o que foi que aconteceu. Não se deduz, por quê? Porque você vivia glória. Né? A glória, como diria a Priscila, você vivia a glória da recuperação. Agora você está no fracasso da recaída, e quando coloca fracasso absoluto, eles completam, demasiadamente simplista. Por quê? Porque fracasso absoluto não existe. Fracasso absoluto é para quem não tenta. Fracasso absoluto é para quem fica estagnado. Fracasso absoluto é para quando não há uma nova experiência, para quando não há um novo significado. Fracasso absoluto é quando você fica estagnado, parado, sofrendo, remoendo, se vitimizando, né? Vamos usar alguns termos? Se vitimizando. Olha, se você prefere se vitimizar da sua recaída, tudo bem, é um direito que você tem. Porém, você está perdendo um tempo precioso de dar a volta por cima e mostrar que a recaída pode acontecer, literatura novamente, pode acontecer e acontece. A tendência é evitá-la, mas como Paulo colocou, não há garantia. Qual é a garantia? Me dá uma garantia absoluta. Olha, se você nunca recaiu, parabéns. Eu acredito que você não deva estar aí sentindo, né, o que a gente está falando. Sentindo o que eu falo, porque só sente quem recai. Ah, eu sei o que você está sentindo. Não, desculpa, querido, mas a ciência prova que ninguém sente nada o que o outro. Isso é cientificamente provado, né, até por testes de laboratório. Você não sente o que o outro sente. Você sente o que você sente. O seu mundo tem uma percepção. Então, se você nunca recaiu, parabéns. É mérito. Você é merecedor, né, de ser parabenizado por isso. Mas hoje o assunto é, cai uma vez, cai duas, cai três, cai quatro, chega uma hora que a coisa se esgota. E agora a gente vai para um ponto muito importante, tá? Muito importante. Eu só vou ler um comentário do Paulo aqui. Experiências traumáticas vividas na infância no uso abusivo descontrolado de drogas faz com que a maioria dos adictos se refugiem nas drogas. Olha, eu acho que é bem por aí mesmo, inclusive já dá o gancho para onde eu queria entrar. Recaiu uma vez, recaiu duas, recaiu três, recaiu quatro, e há quem duvide que possa acontecer tantas recaídas. Acreditem, eu já passei por várias, vai causando um desgaste, né? Vai causando um desgaste, é como você ficar esfolando alguma coisa, aquele desgaste ele vai aparecendo. Essas marcas vão ficando, a questão física ela vai sendo cobrada, e isso é notório, o espelho está aí para isso. Física também patológica, né? Você, alcoólico, você pode desenvolver uma cirrose, uma hepatomegalia, esôfago vai para o saco, pode desenvolver pancreatite, e aí a ciência, né, a medicina explica muito bem. Porém, na questão psicológica, vira tudo assim um inferno. Por quê? Porque há aqueles que já não conseguem mais buscar saída.
tá? Então é aí o verdadeiro fracasso. Se quer achar o verdadeiro fracasso, eu vou dar ele para os senhores. Para alguns não há saída mais. Tem muitos que já desistiram de parar de usar drogas. Esses dias eu estava pensando, será que eu desisti de usar droga? Será que realmente eu sou um daqueles que ainda quer tentar levar uma vida em qualidade? Será que eu realmente ainda consigo me ver assim, né? Uma camisa boa, uma cara boa, num lugar agradável, no sábado à tarde, 3h10 da tarde, falando com pessoas agradáveis, da área, com excelentes questões. Será que eu ainda vou nessa vibe ou a droga já me consumiu? Será que os meus traumas, como disse o Paulo, experiências traumáticas da minha infância, já não consumiram a minha ideia de subsistência? Será que esses programas, né, como a terapia alinhada do coach que a Priscila colocou, vai realmente me ajudar a encontrar aquilo que eu procuro? Eu começo a colocar em xeque. Aí, mais uma vez, as pessoas vêm com o programa de autoajuda, né? Você tem que tentar, você tem que buscar, você tem isso. Vai falar isso para quem está com depressão na cama, você tem que. A única frase que você nunca deve dizer a quem está com depressão crônica em uma cama é: faça isso, vá fazer aquilo. Cara, na boa, então se você não entendeu nada do que eu estou dizendo, se você é da linha do vai para cima, dentro do esgotamento mental na dependência química, você não entendeu o que eu estou querendo dizer, né? Por quê? Porque chega uma hora que as coisas se esgotam. E é nessa forma de esgotamento mental que mora o fracasso absoluto, que há de se achar, e aí a bucha de vocês, tá? Que há de se achar algo a se fazer. Por quê? Porque senão volta tudo de novo. É só uma vida de aparência, é só uma produtividade, só uma abstinência, e aquilo que as pessoas chamam de qualidade de vida e os programas como de Narcóticos Anônimos chamam de sucesso absoluto. Eu acho muito pouco viver assim. Olha, viver bem é viver sem drogas. Será? Será que viver bem é viver sem drogas? Conheço lares onde pessoas nunca usaram drogas e é um inferno. Então, viver bem não é viver sem drogas, não é essa a questão. Percebe? Fracasso é a recaída. Não. Tantos empresários quebram com fracasso, tantos fracassam no casamento depois de 30 anos. 30 anos casado. Comparação? 30 anos de sobriedade, recaiu, 30 anos casados, se separaram por uma burra traição. Fracasso absoluto no casamento. Aonde morava aquilo que se devia ter discutido há muito tempo? Aonde mora aquilo que deveria ser observado há muito tempo e não foi? Então percebe, né? Existem muitas coisas a serem discutidas nesse abismo chamado recaída. E voltando, né, para a gente finalizar aqui, toma cuidado, porque uma vez, 2 vezes, 3 vezes, está ficando cansativo, as perdas estão se tornando cada vez maiores. Eu tenho ciência, né? Hoje, cada vez mais eu tenho ciência que as perdas estão cada vez maiores. As mães, as irmãs, as esposas, os pais, até os filhos, né, de pais que são dependentes, já não estão encontrando muito mais soluções para que se saiba o que fazer. E profissionais existem, continuo indicando, busquem terapia, continuo indicando, vá buscar um profissional, vá se reerguer, acredite em você, né? O Paulo falou lá, o autoconhecimento, a autovalorização, a busca de si mesmo, a retratação consigo mesmo é um grande caminho, é uma grande forma, né, de você encontrar aquilo que o Fábio colocou lá em cima no comecinho como perdão, né? Chegando no perdão, porque começou na culpa, arrependimento, e depois você acaba tendo que se perdoar mesmo, e vida que segue. Porém, recaída não é simples. Recaída requer muito conhecimento, recaída requer muito que seria o processo de recuperação, e tudo aquilo que mantém esse processo de pé. Recaída é você ter ciência de que você caiu, que você está ali,
e ali você precisa fazer um movimento. Esse movimento tem que ser feito de um jeito ou de outro. Saber se você tem forças ou não para fazer, calcular essa força, o tempo que a demanda vai, né? Demandar um tempo para que essa força vá aumentando e você vá saindo, e cada um no seu tempo, parar de ficar puxando a pessoa para cima, porque ela não consegue. Aí você já está forçando a barra, e forçar a barra na dependência química é a grande bobagem a não se cometer. E aí você alavancando dentro de uma nova, né, forma de viver com qualidade, voltando para casa do sucesso, da recuperação de um dia, uma semana, um mês, você consiga novamente encontrar, através de diálogo, né, de conhecimento, de busca, de informação, de debate, questionamento, terapia, autoconhecimento e por aí vai, muitas outras coisas, se manter novamente naquilo que se chama de sucesso, que é a sobriedade. Porque se a recaída acontecer, acredite, ela vai doer. E ela dói em todos os aspectos. Para quem tem, para quem passa, para quem sofre um processo de recaída e diz que não está sentindo nada, eu recomendo você ficar longe dessa pessoa, porque não é o tipo de pessoa que quer mudar de vida. Não é o tipo de pessoa que está buscando uma melhora. Porque se fosse, né, algum sentimento, alguma coisinha ela traria para você ali de estímulo de si mesmo, né, de motivação de si mesma, provando para você ali, em umas entrelinhas, né, numa consulta, num bate-papo, ela estaria provando para você de que ela ainda pode. E se ela ainda pode, ela consegue. Percebe? Se ela acredita que ela ainda pode, ela consegue. Por quê? Porque ela faz todo um processo e esse processo leva tempo, volto a dizer, é doloroso, não cabe julgamento, não cabe crítica barata. Eu costumo dizer que hoje o que mais tem é crítica de 10 centavos. O que tem gente criticando dependente químico com críticas de 10 centavos. Né? Acreditem, ainda há quem misture caráter com dependência química. Ainda há. Claro que há uma disfunção de caráter dentro da dependência química, principalmente dentro de um processo obsessivo, ainda há, né? E a gente sabe disso, mas o caráter é uma coisa, a dependência química é outra. Se a pessoa for mau caráter e dependente químico, aí a coisa realmente complicou, porque aí se a recaída chegar, ela sequer vai dar atenção a ela mesma. Ela sequer vai perceber a necessidade de dar a volta por cima. E aí não tem o que fazer. Aí a gente fica entre o verdadeiro sucesso da abstinência e o total fracasso da recaída. E esse buraco, ela que se vire para encontrar uma resposta. Então nós estamos aqui para dizer, a Elizabeth Silvano disse, oi Zé, porque o fracasso não é não tentar melhorar. É pior. Perfeito, eu acabei de dizer isso. Muito obrigado, Elizabeth. Inclusive, muito um abraço, Elizabeth. Né? Um abraço, mais uma carioca aí. Fracasso é não tentar. Fracasso é ficar lá. Né? Fracasso é não se perceber. Isso é fracasso. Inclusive, Elizabeth, na literatura que nós estamos usando, diz que a recaída pode ser o fator que te motiva a ser uma pessoa melhor. Porque você vai recair uma vez, você percebe que errou num ponto. Uma hora ou outra você percebe, para cada um time. Só que também tem um agravante. Quando não se busca essa melhora, quando não se percebe esse time, quando não se dá muita bola no que está acontecendo, nas perdas que vêm, né, sendo acarretadas ao longo das recaídas, aqui começa a ficar pesado demais. Por isso tantos suicídios, por isso tantos abandonos, por isso tantas desistências de sobriedade, por isso tantas fugas da realidade e por aí vai. A minha história todos conhecem. Sou um dependente químico, tenho 48 anos, né? Há 16 anos trabalho com dependência química, inúmeras recaídas. Se foram inúmeras recaídas e hoje eu estou aqui diante dos senhores, inúmeras tentativas que se tornaram sucesso. Hoje, uma a mais, amanhã eu não sei. Porém, o que se discute é, por que no sucesso tudo favorável e na hora que é a grande necessidade,
que a grande necessidade de se entender esse buraco entre sucesso e fracasso, né? As pessoas preferem opinar, criticar e não simplesmente fazer o que tem que ser feito, né? Isso acontece muito na codependência, uma hora a gente vai falar sobre isso. Eu vou lembrando aos senhores, peço para que todos se inscrevam no canal do E Agora José lá no YouTube, eu vou deixar o link depois aí embaixo na descrição. Peço para que todos voltem a me ajudar no Instagram, porque eu perdi o meu Instagram, ele foi hackeado, perdi todo mundo, não tem mais ninguém, criei ontem à noite, vou deixar com vocês também, tá? Então tem canal no YouTube, tem página do E Agora José, fanpage no Facebook, tem o canal no YouTube, Instagram, eu vou deixar todos os links aí para vocês, tá bom? A gente vai voltar com tudo agora. E na quarta-feira, o Paulo, né, o Paulo César, ele é do Rio de Janeiro. O Paulo ele faz parte de uma comissão familiar, tá bom? Ele faz parte de uma comissão familiar que só trabalha com codependência, mas ele também é um profissional da área da saúde mental, ele faz um trabalho sistêmico de muita... É bem diferente. Eu acho que eu vou pedir para ele aplicar em mim, eu vou virar paciente do Paulo, eu quero virar paciente do Paulo, vou falar isso para ele. A gente vai bater um papo na quarta-feira às 8 da noite, mas depois eu vou lançar o folderzinho nas redes sociais, tá? Eu lanço o folder nas redes sociais e a gente volta na quarta-feira, então às 8 da noite. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Galera, para quem eu não consegui mandar um abraço, um super abraço no coração, muito obrigado pela compreensão da minha ausência, eu estou voltando. Frida, vou entrar em contato essa semana, tem muita retratação para fazer, tem muita coisa para ser feita, né? A minha vida ela virou de ponta cabeça de uma hora para outra, porém a vida volta. E quando ela volta a gente tem que voltar, como eu disse, cada um no seu tempo, cada um com o seu espaço, de uma forma que melhor lhe convém, né? Que seja de forma boa para todos. Então a gente se vê na quarta-feira, fiquem todos com Deus, com mais um E Agora José, com a presença do Paulo, tá bom, Paulo? Você está convidado a nos dar o ar da graça na quarta-feira às 20 horas, falando sobre todo esse processo, né, de reabilitação, recuperação, reformulação, né? Eu ganho, eu aprendo, eu cresço, né? Eu acredito que para mim isso é tudo muito viável, é tudo muito voltado àquilo que eu preciso, é voltado àquilo que eu preciso, tanto para mim quanto para as pessoas que eu tenho que estender a mão, ajudar, seja pessoalmente ou profissionalmente falando. Fiquem todos com Deus, até a próxima.